De acordo com Jesus, existe apenas um caminho que nos leva à salvação. Que caminho é esse? Eu convido você a estar comigo nessa meditação da palavra de Deus e descobrir que caminho é esse que nos leva à salvação, relatado por Jesus. Para você que não me conhece, quero me apresentar. Me chamo Danilo Santiago, sou católico, leigo, e tenho a graça de servir na paróquia de São José Operário, na cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, pertencente à Arquidiocese de Natal. Então já convido você a pegar a sua Bíblia, cadernos para fazer as anotações e convido você também a orar comigo, a rezar, pedir o auxílio do Espírito Santo sobre nós no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, já que nos desse a graça da salvação, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra e a praticá-la constantemente na nossa vida. Então derrama sobre nós o Teu Espírito e nos dá o entendimento daquilo que será pregado no dia de hoje. Que Nossa Senhora e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A liturgia de hoje nos propõe um belíssimo evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. Aqui é interessante que a grande ideia do texto, e aquilo que o texto quer nos comunicar, é que Jesus ele está respondendo a alguém justamente o que é necessário para a salvação, que é entrar pela porta estreita. Agora, vamos ao texto. O versículo 22 vai dizer o seguinte: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. É interessante que no mesmo evangelho, aqui segundo São Lucas, o capítulo 9, versículo 51, vai nos mostrar o momento em que Jesus toma a decisão. Jesus, quando inicia seu ministério, que passa aproximadamente 3 anos dentro do seu ministério, chega um momento em que chega a hora dele passar desse mundo para o Pai, ou seja, dele retornar de onde veio. Então ele toma a decisão de ir para Jerusalém. Então o autor sagrado aqui, Lucas, nos apresenta que ele trilha um caminho até Jerusalém. E dentro desse caminho ele passa por cidades, por povoados, ensinando e anunciando a palavra de Deus. Meu irmão, aqui a gente já pode extrair para a nossa vida a primeira lição que o texto bíblico nos apresenta para hoje. Nós precisamos buscar e trilhar os mesmos caminhos de Jesus. Veja, pela graça do batismo que nós recebemos a obrigação e o dever de anunciar a boa nova, o evangelho. E esse anúncio não é apenas por palavras, mas é por um testemunho de vida. Você que está me ouvindo, precisa entender que nós, cristãos, católicos, batizados, recebemos do Senhor uma obrigação, que é dar testemunho com a nossa vida. Agora, dentro desse itinerário, desse caminho que Jesus faz até Jerusalém, a partir do versículo 23, o texto vai dizer que alguém faz uma pergunta a Jesus. Observe que o texto não identifica quem, apenas diz que alguém faz uma pergunta a Jesus. E qual é essa pergunta? Vamos para o versículo 23. A pergunta é o seguinte: Senhor, é pequenos números do que se salvam? Veja, em outras palavras, essa pessoa pergunta a Jesus se são poucos os que se salvam. E aí observe que a partir do versículo 24 em diante, nós temos a resposta de Jesus. E aqui eu quero que você preste bastante atenção no texto que a palavra de Deus quer nos apresentar. Então Jesus vai responder da seguinte forma: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Veja, aqui parece uma palavra, uma resposta dura de Jesus. Mas ao mesmo tempo, aqui é o caminho correto para que nós ganhemos a salvação. Observe que na resposta que Jesus está dando, Jesus utiliza um verbo.
esforçai-vos, esforçar. Então Jesus está dizendo que para que sejamos salvos é necessário que haja de nós um esforço, uma dedicação, uma vida espiritual voltada para as coisas do alto. Agora, quando Jesus vai dizer esforçai-vos por entrar pela porta estreita, vamos entender aqui essa realidade desse contexto. Na época do Antigo Testamento, na época de Jesus, as grandes cidades elas eram cercadas por grandes muralhas. E dentre essas muralhas tinha vários acessos. E em um desses acessos, os portões principais eram largos, eram altos. Ou seja, era justamente para que as grandes caravanas com animais pudessem ter um acesso com facilidade à cidade. Por outro lado, existiam portões menores, que eram apenas para acesso de pedestres, pessoas pequenas, na qual poucos buscavam entrar por essa porta. Então, nesse contexto, Jesus, para responder a essa pessoa, da quantidade de pessoas que irão se salvar, Jesus vai dizer que é necessário se esforçar para entrar pela porta estreita. Veja, em outros momentos, a porta aqui também pode ser entendido como Jesus Cristo. Ele é essa porta. Quando nós pegamos o Evangelho segundo São João, eu não me recordo agora o capítulo, vai dizer que Jesus é essa porta, na qual é entrar por essa porta que dá acesso à salvação. Então veja, nós precisamos entrar pela porta estreita. E aqui nós temos a segunda e grande lição que o texto bíblico quer nos apresentar. Se nós queremos ser salvos, é necessário que busquemos se esforçar para entrar pela porta estreita. Meu irmão, quantas vezes nós vemos que para entrar por essa porta é necessário uma vida totalmente de virtudes, uma vida de santidade, uma vida na qual nós devemos buscar uma noção e uma vida espiritual. Agora, é interessante que Jesus vai dizer: muitos procurarão entrar e não conseguirão. Meu irmão, aqui é uma palavra até dura e difícil de compreender com a mentalidade que temos hoje. Por quê? Porque a grande realidade da sociedade, do mundo em que vivemos, as pessoas querem facilidades, as pessoas querem comodismo, as pessoas não querem se esforçar para viver uma vida espiritual de intensidade. Veja, hoje as pessoas têm preguiça de ir à missa, hoje as pessoas se passarem meia hora ou 40 minutos em oração, já se afadigam. Hoje as pessoas não querem mais ter contato com as Sagradas Escrituras, hoje as pessoas não querem conhecer a doutrina da igreja. Veja, se nós queremos nos salvar, é necessário que haja em nós um esforço. E esse esforço é para que nós possamos entrar pela porta estreita. Agora, o texto continua. O versículo 25 vai dizer o seguinte: uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Veja, o dono da casa aqui é Deus. Então, ou seja, nós temos um tempo na qual Jesus vai voltar. E essa porta vai se fechar. Então, esse tempo na qual o Senhor nos dá para o arrependimento, para a conversão, para o esforço, é necessário que a gente busque entrar pela porta estreita, que é Jesus Cristo. Agora, o texto vai dizer que o dono da casa é a imagem de Deus. Então veja, quando chegar um momento definitivo, onde as portas se fecharem, meu irmão, minha irmã, aqueles que escolheram seguir Jesus vai ter a salvação. E aqueles que escolheram não seguir Jesus, infelizmente, meu irmão, vai ser condenado. Mas é porque o Senhor quer? Não. É porque as escolhas que fazemos não é condizente com aquilo que o Senhor quer que façamos. Agora, o texto ainda continua. Então começareis a dizer:
nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que cometeis injustiça. Veja, aqui é uma realidade. Quando o texto vai dizer nós comíamos e bebíamos em tua presença, isso quer dizer que era uma intimidade com o Senhor. Veja, mesmo aqueles que buscam ter uma intimidade com o Senhor, mas se não praticar a justiça, ou seja, se praticar o oposto daquilo que o Senhor quer, ou seja, a injustiça, Jesus vai dizer: afastai-vos de mim. Veja, você já parou para pensar, se no dia do julgamento você estiver diante do Senhor e Ele te disser: afastai-vos de mim? Veja, isso aqui é assustador. Mas é assustador, mas ao mesmo tempo é um alerta para que nós busquemos trilhar o caminho correto. O caminho que é um esforço, que é trilhar e entrar pela porta estreita. Meu irmão, minha irmã, que este dia nós possamos buscar compreender a palavra de Deus. Porque todos aqueles que praticarem iniquidade, que praticarem injustiça, e não buscar a confissão, e não buscar o arrependimento, a doutrina da igreja deixa muito clara. Se você morre em estado de pecado mortal, meu irmão, você é condenado. E aqui não é algo para botar medo, não. Pelo contrário, a gente já tem a graça da salvação, porque o Senhor nos deu com o sacrifício da cruz. É por isso que quando o evangelista Lucas, ele vai nos apresentar essa passagem bíblica dentro de uma caminhada de Jesus a Jerusalém, para nos mostrar que para que nós sejamos salvos, é necessário se trilhar um caminho, uma vida espiritual, um momento de virtudes, uma vida de santidade. Então, meu irmão, minha irmã, que no dia do julgamento final, nós possamos estar contemplando a glória do Senhor. Então, que Deus te abençoe no dia de hoje, meu irmão. E lembre-se, para que sejamos salvos, é necessário trilhar o único caminho que o Senhor nos dá por meio das Escrituras hoje, que é se esforçar para entrar pela porta estreita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.